Vou conversar com o carioca em Brasília, o cara que tá viralizando nas redes. Só não fez nude ainda, mas o cara tá famoso aqui. Rômulo Neves. Rômulo Neves, Tem um Rômulo Neves atrás do carioca, lá ele. Ih, rapaz, já começou, hein? Não pode falar isso, não. Que é dos amigos lá, vai ter que mandar royalty. Eu tô há 79 dias em Brasília, então. Mas lapidar isso é com o tempo. Então foi lidando com o público na época que eu era dono de bar. Em todos os ambientes que eu dono de bar? Dono de bar. Puta, é porque se a gente ficar abrindo todas as janelas, vai aparecer vírus, né? A gente não vai fechar nenhuma janela. Mas vamos voltar pro Brasília aqui. Cara, não deu outra, assim. Parece que eu tinha que estar aqui. Cara, tem alguma parada aqui nesse rolê. Tá fugido uns 3 filhos que eu arrumei por aí. Ela vai querer outro MEI. E, cara, eu sempre fui artista. Não tem jeito. Pichou em todos os buracos do Rio de Janeiro. Não gostei de Harry Potter. Não gostei de Senhor dos Anéis. Eu não peguei... Senhor dos Anéis. Eu não vi Naruto. Aonde que eu extravasava? No futebol, que eu sempre joguei muito bola, fiz muito esporte. E na sala de aula. Então eu perdi o amigo, mas não perdi a piada. Moçada, tudo bem? Estamos de novo aqui no Só Tem Chegado, o seu podcast aqui de Brasília. Quem senta aqui para conversar comigo é tudo chegado desse coração. Se não era chegado, passa a ser chegado a partir daquele momento. Agradecer sempre a moçada que dá um apoio aqui pra gente. Tintio Gordo, hamburgueria de Brasília, sensacional, lá do meu querido Tiagão. Procura eles aí, cara. Ó. Ketchup artesanal, dos melhores, batatinha própria. Não é batata industrializada, eles que fazem a própria batata. Sensacional. Cara, e vem muita batata quando tu pedir lá teu hambúrguer. É batata pra cacete. Quem pode comer, você e a outra pessoa, uma batata só. Tintio Gordo, Asa Sul, Asa Norte e Lago Sul. Trianon, cara, 48 anos de tradição aqui em Brasília. Você quer botar um transbike no teu carro, um engate, alugar uma carretinha, procura eles na 714 Norte. Muita experiência, tudo homologado pelo Inmetro, carro importado, carro nacional, carro elétrico, carro a combustão, tudo eles fazem. Procura o Felipe lá, porque a Trianon sabe o que tá fazendo. Super Quadra Bar, do meu querido Tonicão. Asa Norte Mané, cara. Pô, a parrilha mais quente de Brasília, cara. Os melhores cortes. Agora tem até frutos do mar, cara. Vai lá no Super Quadra. É o meu lugar do coração aqui em Brasília pra comer uma carne, tomar um negocinho com a moçada. Pede um rabo de galo lá, que é o meu gorozinho preferido. Quatro Poderes, cervejaria Quatro Poderes do meu querido Marcelão, cervejaria artesanal aqui de Brasília, já muito identificado com a capital. Os rótulos são sempre uma homenagem à capital. São mais de 15 rótulos, tem cerveja sem glúten, tem IPA sem álcool, cara. A minha preferida das cervejas dele lá é o Poder é Punk, porque é punk a parada, meu irmão. Cada gole é um negócio sensacional. Hoje até vou precisar tomar o Poder Punk, porque o Fluminense joga, e aí eu nunca sei qual é que vai ser o resultado, então o Poder Punk ajuda. Cervejaria Quatro Poderes, procura eles aí, aluguel de chopeira também pro seu evento. Cara, sensacional. E um abraço pessoal da Personlins, que faz essas canecas personalizadas aqui pra mim. E ele trabalha praticamente com tudo personalizado. São uma empresa de custom design, meu irmão, customização em geral. Pra sua casa, pra sua empresa, pra sua marca. O que você precisar, procura a Personlins. Tá aqui o endereço deles virtual. Fala com o Leandro lá que você viu aqui no Só Tem Chegado. E ó, pra gente começar esse papo hoje aqui, meu irmão, eu vou botar um adereço aqui, em homenagem ao meu convidado, porque o papo hoje é a moçada ali do Rio. Vou conversar com o carioca em Brasília, o cara que tá viralizando nas redes, TikTok, Ticoteco, Instagram, só não fez nude ainda, mas o cara tá famoso aqui. E aí, como é que Obrigado, você tá? Rômulo. Pô, esqueci de falar o nome do cara, é Rômulo Neves. Rômulo Neves, Não só o carioca, né? Tem um Rômulo Neves atrás do carioca, lá ele. Ih, rapaz, já começou, hein? Aqui é resenha, Nos bastidores já falou que a bebida preferida quando ele jogava era caipiralho? Não pode falar isso, não. Que é dos amigos lá, vai ter que mandar royalty. Porra, meu velho, obrigado pela presença aqui. Tamo junto, pô. É um prazer. O prazer é meu estar contigo. Tá de volta o podcast. Eu tava até falei antes de chegar aqui que eu já estive tanto na mesa ali atrás, sim, quanto apresentando, nunca como entrevistado, mas sempre a primeira vez, né? É mesmo, pô? Olha aí. Verdade, pô, é porque tu é meu chegado, meu velho. É porque tu é meu chegado. Agora você é meu chegado também. Pô, e quando eu te falei, eu vi um vídeo teu, cara, eu falei, porra, cara, sei lá, deve ter um mês. E eu não sou muito de ficar com coisa que viraliza, sacou? Não é muito a minha. E aí eu, porra, vi um vídeo lá, e vi outro, aí o algoritmo falou, otário, vou te mandar mais do cara. Aí começou a mandar. Aí eu falei, pô, os vídeos do cara são legais, velho. Como é que... Vamos começar pelo meio da conversa. Como é que rolou isso? Como que começou a questão do vídeo? A questão de você fazer vídeo. Tá, eu preciso explicar como que eu tô aqui em Brasília, por quê, né? E há quanto tempo? E depois fazer um paralelo, por que vídeo
né, e como que foi isso. Sim, vamos então, lá. Então vamos lá. Eu tô em Brasília, hoje 19 de maio. Eu tô há 79 dias em Brasília, então. Então, o que acontece? Depois de indas e vindas, sempre advogado de formação e empresário desde do primeiro momento ali da faculdade, né, que eu saí, eu não exerci a advocacia diretamente assim que eu saí da faculdade, diversos negócios, do nada não, mas enfim, a gente vai chegar lá, eu virei corretor de seguros, depois de um monte de coisa que aconteceu que a gente vai falar aqui. E o meu mercado é relacionamento, então é plano de saúde, seguro de vida, são produtos que exigem que a gente tenha a confiança da pessoa. Porque a gente vai na casa da pessoa, inclusive hoje eu vou na casa de uma pessoa para fazer uma contratação de um produto que exige muita conversa, questões técnicas. Então, e lá no Rio, querendo ou não, eu fiquei sem contatos. Porque nosso trabalho é de prospecção mesmo. É quase que um telemarketing. A gente liga para as pessoas, estilo Lobo de Wall Street mesmo. Sim. A gente tem um dia, que geralmente é sexta-feira, quem é corretor de seguro sabe, principalmente formado nas seguradoras americanas, que é tiro, porrada e bomba. Sexta-feira, né, pauleira, 100 nomes, 200 nomes, você liga. E aí você marca a reunião, você vai na casa da pessoa, aquela coisa toda. E tu já era desenrolado, assim? Tu sempre foi desenrolado, cara? Cara, eu sempre fui desenrolado. Na verdade, assim, não fui desenrolado. Eu acho que isso é até legal para falar para as pessoas que desenrolado, claro que cada um tem suas aptidões e a comunicação é uma delas que facilmente eu sempre tive, mas lapidar isso é com o tempo, é com experiência. Então foi lidando com o público, na época que eu era dono de bar, foi em todos os ambientes que eu dono de bar? Fui dono de bar. Puta, é porque se a gente ficar abrindo todas as janelas, vai aparecer vírus, né? A gente não vai fechar nenhuma janela. Que se deixar, irmão, aqui o papo é 7 horas seguidas. Mas vamos voltar pro Brasília aqui. Então, assim, nesse caso, apesar de ser desenrolado, eu não consegui ter muitas recomendações dentro do meu trabalho. Então eu fiquei sem gasolina. E quando você fica sem gasolina, você no mercado desse, 2, 3 meses que você não performa bem, a sua receita cai muito. Sim. E aí eu comecei, né, pedindo, pô, Deus me ajuda, aquela coisa toda. Eu tinha um grande amigo aqui que já foi meu sócio na época de hamburgueria que eu tinha. E ele veio pra cá e tá arrebentando, que é a loja que eu tenho parceria, né? Pode falar? Claro. A loja que tem, a de Granato. É o cara, é a loja de apetrechos sexuais. É a loja do... Não é essa, infelizmente. Inclusive, tô usando o apetrecho no momento. Ninguém está vendo a minha calcinha agora. Tá meio cutucando aqui. Não tá meio confortável. Hoje eu tô com aquela... Não, deixa pra lá. No plug? Não, quem dera. Tô zoando. Cruz credo. Putz. Não, nada disso não. Voltamos lá à sociedade que você tinha com o cara. Na alfaiataria. Então, hoje tem a de Granato, que a gente é parceiro e tal. E ele já tem essa loja aqui. E a alfaiataria também é muito relacionamento, né? Principalmente na forma como que ele trabalha. Sim. E eu conversando com ele, assim... Ele é o alfaiate? Isso. Pô, legal, hein, Isso. cara? Na verdade, ele é o dono da loja, ele também é alfaiate, é aquela coisa, né? Enfim, é um empresário de diversos negócios também, não só a alfaiataria. Mas esse era um negócio que fornecia muito relacionamento pra ele. E ele falou, pô, Rômulo, vem pra cá, passa uma semana aqui e vamos ver qual é. Cara, não deu outra, assim, parece que eu tinha que estar aqui. Isso foi em outubro do ano passado. Então, em outubro do ano passado, eu vim e fiquei uma semana. Eu fiz, se eu não me engano, 7 ou 8 vendas de seguro. E nunca tinha vindo a Brasília? Não, assim, eu vim... Eu tenho um tio que mora aqui. Ele mora em Águas Claras, ele é médico. Então, ele também me ajudou bastante com isso, de indicar pessoas, indicar médicos, que a gente trabalha muito com médico. Mas, assim, eu não vim aqui desde, se eu não me engano, há muitos anos. Tem muitos anos que eu não vim. Então, assim, não lembrava da cidade. Né? E, cara, acabou que eu vim, fiz essas vendas, foram várias vendas, assim, e acendeu algo que foi, assim, realmente muito rápido. Foi eu pisar na loja dele, que, assim, eu já conheci 2 caras que já viraram meus clientes, logo ali naquela semana. Um deles virou um grande amigo meu, abraço do Antônio, que, cara, a galera, assim, que já me apresentou outras pessoas, eu falei, cara, tem alguma parada aqui nesse rolê. E aí eu voltei pro Rio. E aí eu decidi voltar no mês seguinte. Voltei em novembro, também tive um resultado legal, fiquei 2 semanas. E aí voltei pra casa e falei, comecei a pedir um sinal de Deus, uma orientação. E comecei a pensar, cara, será que eu venho ou não venho? Será que eu queimo essa carroça ou não? Porque, querendo ou não, eu sou casado, não tenho filho. Lá no Rio, assim, eu tenho uma estrutura familiar, né? Meus pais, eu não tenho a história do cara que veio 100% de baixo. Eu tive uma base, eu estudei, enfim, pude, né, estudar. Então, assim, querendo ou não, existe uma zona de conforto ali, que a família te proporciona, nem que seja até inconsciente nosso. Então, querendo ou não, eu já tinha saído da casa dos meus pais, mas eu voltei quando eu quebrei financeiramente. Na hamburgueria? Na hamburgueria, eu quebrei. Então, assim, voltei com o rabo entre as pernas, voltei acabado. E eu ficava assim, cara, preciso sair. E, assim, E eu já tinha saído pra morar...
assim, sair da casa dos meus pais, mas eu fui pra um lugar, tipo, 1 quilômetro da minha mãe, que ela tinha chave, ela podia me dar todo o suporte, e eu, na verdade... Ela fazia o arroz? Ela chegava a fazer um feijão, lavava minha roupa, quando eu acordava, minha mãe já tinha ido lá, voltado, já nem tava mais lá. Tu só trepava em paz, sozinho em casa? Nessa época eu era solteirão ali, dono de bar, eu fiz um... Praticou bastante. Um estrago ali, Então, assim... foi uma decisão que envolvia maturidade também, como homem, apesar de 30 anos, eu precisei fazer isso, né? Então foi uma decisão que foi embaixo de muita oração, e meus pais super me abençoaram, me deram força e falaram, cara, vai. E aí foi isso, eu vim pra cá como um corretor de seguros, como ainda sou, e vim trabalhando, enfim, entendendo como é que era essa coisa da nova cidade, de cuidar de uma casa pela primeira vez 100%, sem ninguém tão próximo, sem tanta rede de apoio assim. E as tuas impressões de Brasília, quando tu chegou, tu curtiu? Tu falou, pô... Cara, curti, até agora eu... Dá pra aguentar rinite e tal. Ainda não chegou a época do frio, né? Pô, nem pra gente chegou, já era pra ter chegado, velho. Não chegou aí. A gente já tá em 19 de maio e não rolou ainda o frio, já era pra tá rolando. E como eu até falei, cara, assim, a única certeza que a gente tem de Brasília é que de dia tá um calor dos infernos e de noite tá muito frio. E que teu nariz vai sangrar. E porque vocês acham que 17 graus não é frio. 22 pro carioca, pra mim, já é frio. Não, lá no Rio é sinistro, né? Eu já sai de casaco, meu irmão. A gente até fala que é Friburgo. Que é uma, cara, Friburgo Friburgo é foda. Pô, tá mó Friburgo aqui. E aí 22 graus pra gente já é frio. Pô, 16 teve um dia que eu tava assim, passando mal de frio. Passei alguns carnavais na Serra. Na Serra? Serra do Rio. Sensacional. Não, o Rio é bom demais. Então... E aí eu comecei... Cara, aí beleza. No dia 1º de abril eu postei o vídeo, né? Foi o que explodiu. Primeiro no TikTok, depois no Instagram. Que foi as principais diferenças entre Rio e Brasília no primeiro mês que eu moro aqui. Aí o seu perfil era o seu pessoal? Não, meu perfil sempre foi o pessoal. Era tipo 2.600 seguidores, que era a galera ali do meu convívio. Galera que você ficou devendo quando fechou a hamburgueria. Exato. Essa galera aí, enfim, não tem jeito. Não, eu paguei... o filho da puta indo pra Brasília lá. Tá fugido. Tá fugido, uns 3 filhos que eu arrumei por aí. Vai querer outro MEI. Outro MEI. Cara, aí eu comecei a produzir. Só que por que eu produzi esse vídeo também? Porque, cara, eu sempre fui artista, não tem jeito. Não adianta eu fugir disso, porque na minha adolescência, dos 15 aos 19 anos, eu fiz show em todos os buracos do Rio de Janeiro. Tu é músico? Eu sou músico, sou músico de formação. Eu não, assim, estudei música, naquela coisa, estudo Vila Lobos, aquela coisa, mas... Cambridge. Mas assim, a minha infância toda foi vendo show de rock and roll com meu pai, vendo Iron Maiden, Black Sabbath, White Snake. Pô, tá numa onda boa aí, mantém. Não, a gente, cara, assim, a minha... Assim, eu devo muito ao meu pai. Meu pai tá vivo, tá, gente? Beijo, pai. Eu ia perguntar. Não, ele tá vivo, tá lá Até porque só fala da sua mãe nos seus vídeos. Eu falo, porra, cara, de repente porque meu pai ainda não veio, né? Então, aí meu pai mais do seu pai, mais reservado. Não, a gente vai falar. Quero ver se ele vai querer que eu fale, que ele tá mais reservado. Mas eu vou aposentar agora, eu acho que ele vai ficar mais... Teu pai te botou no rock? Cara, meu pai me botou no rock. E meu pai foi baterista, entendeu? De banda. Nossa. Então meu pai é poeta. Porra. Meu pai é muito mais culto que eu. Nem se compara, assim, de cultura. Ele fala todo tempo. Você tem que ler mais. E é excelente, né? Eu sempre fico com isso na cabeça e a gente vai Não só estudando. Harry Potter, mas leitura é Não, eu nem gosto. Não gosto de Harry Potter. Não gostei de Harry Potter. Não gostei de Senhor dos Anéis. Eu não peguei... Senhor dos Anéis... Eu não vi Naruto. Eu sou Naruto moleque louco. Não é minha, não. Mas Senhor dos Anéis é foda. Não vi Naruto. O único desenho japonês que eu vi era Dragon Ball, porque eu só via filme. É o que eu tava até te falando. Eu era de cinéfilo e musical o tempo inteiro. Então eu ficava vendo DVD do Tears for Fears. Eu vou ver todos os DVDs do Tears for Fears agora. E eu via. E aí meu pai... Tô voltando agora. Não, maravilha. E a qualidade é a mesma. Né? De voz foda. 30 anos atrás. E aí, cara, assim, então a minha infância foi muito isso. E em sala de aula, como eu cresci num condomínio que não tinha play... assim, aonde que eu extravasava? No futebol, que eu sempre joguei muito bola, fiz muito esporte, e na sala de aula. Então eu perdia o amigo, mas não perdia a piada. E era mandado fora de sala, mas eu não perdia a piada. Então eu sempre tive vozes, eu imitava professor, eu imitava o jeito, que tinha professor que falava com a língua presa. Então tu sempre foi atiradinho. Eu sempre fui, o cara ali, o nota 7, não passava vergonha, nós também não estudava muito, e era do futebol e do videogame, entendeu? E aí era futebol, videogame e os amigos. Então, aí quando eu entrei... E essa coisa da música, o tempo inteiro. Então, meus grandes amigos de infância até hoje, Pedro, Matheus, que é a galera que é meus amigos, depois até viraram sócios, foi tudo pela conexão com a música.
pô, Avenged Sevenfold, que foi a banda da minha história, da minha vida. É mesmo? Entendeu? Assim, claro, tem Iron Maiden, tem todas essas Foo Fighters, mas, assim, o Avenged Sevenfold foi bizarro. E aí, cara... com 15 anos, assim, tocando violão lá na escola, eu até mandar um abraço pro Thiago Negão, um dos maiores publicitários do Brasil. Thiago Negão? Não é Thiago Negão, mas é porque ele é meu nego, então, Negão, tá lá em Londres agora, ganhando prêmio. O maluco acabou de ganhar Cannes de publicitário? Publicitário, sinistro. Legal. Ele é de uma agência lá, muito braba, enfim. Aí a gente tocando junto, aí eu falei, cara... tu conhece isso aqui, Tenacious D, do Jack Black? Sabe o Jack Black? Da escola de rock? Não, Jack Black eu confundi com... O Jack Black é o gordo. O gordo. Eu confundi com o cara do White Stripes, porra, que é o... O White Stripes é o... Cara, agora não vou lembrar. Mas é Black também, porra. Chris Black? Não sei. Enfim, aí, cara, a gente se aproximou ali, começamos a tocar na sala de aula, falou, vamos montar uma banda, vamos. Cara, aí a gente montou a Hello 32, ou Hello 32. É que a gente fala inglês, mas aqui carioca é White Snake. Não, White Snake. Né? Não vai falar assim. Cara, aí a gente montou essa banda. E aí, cara, assim, começou muito mal e a gente foi crescendo, evoluindo. Aí a gente... Você era vocalista? Eu era vocalista. Caralho. Eu toco violão também, tocava guitarra, mas nunca fui o cara virtuoso de instrumento. Eu era muito mais... Eu toco para cantar. Sim, entendeu? É sempre pra ser a minha base ali, pra conseguir cantar. E, cara, aí aconteceu. E aí meu pai me levou em todos os shows, todos os buracos que... Assim, se eu fiz 80 shows na minha vida, meu pai me levou em 78. Caralho. Assim, pra você ver como que essa coisa sempre teve esse apoio, igual futebol. Sim. Meu pai tava sempre comigo, apesar dos meus pais serem separados, né? Eu tenho os dois pais super presentes. Então, cara, aí eu fiz show em tudo quanto é buraco do Rio, cara. E assim, muito louco. E era... vocês compunham? Ou era só Não, cover? eu sou compositor também. Pô, legal. E em inglês, a gente compõe em inglês. Então, registrou as músicas? Registrado, tudo? Pô, tem. Legal. Tem Cifra Clube, tem tudo, pô. Legal, Vagalume. Caraca. No YouTube. Qual é o nome da banda? Fala de novo aí. HALLOW 32. É o Halloween sem o in. Sim. Os dois S e 9 32. minutos de música. Sem 9 minutos. Não, tem o Halloween. Não, o Dream Theater que é... Dream Theater também. Que é foda. Não, Dream Theater é 14 minutos cada música. Porra. É o inverso da Napalm Death, que tinha as músicas de... Mas aí, segundo. Mark Portnoy, a galera ali sinistra. E a nossa banda era muito boa tecnicamente. Então a gente tinha uma galera muito irada. Enfim, isso foi... A gente produziu um álbum, que é o álbum 32, né? O 32. Eu tenho até a tatu aqui, que é o da Hello, né? E, cara, assim, foi maravilhoso. E eu realmente levei aquilo a muito sério. Pô, eu tinha 18. Então, foi aquilo. Era o Enem chegando com 18 anos e eu com uma banda, super irada aqui. E aí a gente tinha algumas alternativas. Ou a gente largava tudo e mudava pra São Paulo. Assim, a gente até cogitou isso. Mas todo mundo com uma família, né, bem estruturada. Sim. Ninguém louco da cabeça. Você vai fazer isso pra jogar o moleque no mundo e se perder? Sim. Então, a gente acabou não fazendo. Cada um entrou pra sua faculdade. E eu entrei na faculdade de Direito. Meio que, cara, eu não sei o que eu vou fazer. E o Direito me abre portas, eu vou entrar aqui. Mas enfim, não entrei de cabeça. Eu realmente continuei com aquilo no meu coração, dessa sede por ser artista, produzir. Enfim, acabou, né, vivendo a vida tradicional. Eu estagiei em órgão público, estagiei também em escritório de advocacia, mas isso foi me corroendo, de alguma forma. E entendeu? Sempre você... O cara extrovertido, o comunicador, tal, facilmente. Totalmente. Sempre dei minhas opiniões também. Então, seus amigos hoje que veem você aí, falam, pô, o cara viralizou lá em Brasília, não é estranho pra eles, porque... Não é estranho. Aquilo tu é em casa, no bar e tal. Não, assim, eu falo que eu sou... eu acho que o que se vende hoje, eu acho que é muito mais pela verdade. Então, se eu posto um vídeo em casa sem camisa, é porque eu tô em casa sem camisa. Às vezes eu não tenho a melhor comunicação, eu não tenho a melhor iluminação. Aí você fala, pô, mas ele não sabe nada, cara, eu sei. O meu conteúdo é, de fato, para aproximar quem eu acredito que eu sou, de fato. Para cada pessoa se sentir como um chegado. Porque é isso, eu acho que... E como eu trabalho hoje com venda, a gente tá todo tempo se vendendo. Sim, então não adianta eu falar uma parada que eu não sou. É igual que eu falo com a galera de relógio. Então, a gente vai entrando no meio de empresário, né? Aquela coisa toda, a galera que tem grana. E tem gente que tá querendo se inserir num lugar. E aí o cara quer botar um Rolex falso no braço, de R$1.000. Sim. Fala, cara, você tem a vida pra sustentar que você bota um Rolex no teu braço? Sim. Porque se você não tem, irmão, usa um Casio de 500 contos. Eu adoro relógio, sou super entusiasta. Então eu não vou andar com relógio aqui... Tem os Seicos, né? A mesma classe Seiko, ali Orient, também. Eu tô com um Orient aqui submarino, que, pô, muito lindo, que eu ganhei. Eu tô com um Batman automático. Aqui. Não, é maravilhoso. Referência. Então, relógio é história. Então não é só pelo valor. Aí o cara quer botar algo
pra passar uma mensagem que ele não é. Fala, irmão... E isso é muito foda nas redes sociais, né? Muito. Porque a vida dá aparência, né? Muito. Então, cara, olha, minha casa é uma casa simples. Porque eu vim pra Brasília, eu vendi meu carro, eu vendi tudo que eu tinha lá. E eu não vim pra cá pra morar no Lago Sul, numa casa de frente pro lago ainda. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Então, toda essa coerência é parte de uma persona que vai evoluir com o tempo. E eu quero, na rede social, trazer essa evolução que vocês, o pessoal que me segue, me ajuda muito. Né? Então, a gente vai crescendo. E, cara, eu produzi esse vídeo. O primeiro. Né? Produzi o primeiro e continuei vivendo a minha vida e produzindo alguns outros conteúdos. Então, eu fazia E sempre com essa pegada humorística. Que é esse cara, até na minha bio, hoje eu mudei, não botei mais isso, mas era o amigo do fundão da sala. Porque eu fui esse cara. Sim. Quando eu comecei a sentar na frente, foi porque o professor me colocou. Entendeu? Que lá atrás o negócio... Na frente, cara. Não. Não. Eu só sentei porque me botaram lá. Porque senão eu ficava lá atrás mesmo. Então era isso. Aí fazia... Aí antes da música, inclusive. E aí, assim, eu acho que foi quando eu tive a eureka com relação a essa questão da arte, né? De alguma forma. Que foi que a gente teve um trabalho pra fazer no segundo ano. No primeiro ou no segundo ano? Acho que foi no primeiro ano do ensino médio. Você estudava em Niterói mesmo? Estava em Niterói, estava lá na Abel. No Colégio Abel, que inclusive tem aqui, La Salle. Sim, La Salle, né? É a mesma rede. Mesma rede, né? Colégio tal, católico. E a gente teve um programa lá, um trabalho, que era um trabalho pra gente finalizar o ano. Né, um trabalho de ciências humanas e suas tecnologias. E aí a gente tinha que fazer um vídeo. Cara, eu falei pra galera o seguinte... eu tava com o Thiago Negão, obviamente, que sempre comprou as minhas brigas, inclusive é um dos maiores baixistas que eu já vi, cara absurdo. Eu falei, cara, eu vou fazer uma música, pegar Tell Me Why do Backstreet Boys. Sim. E botar uma aula de física dentro dessa música. Que doideira. Cara, aí eu sentei... E comecei... Por causa você gostou da melodia? Porque o refrão da música é Torricelli para você descobrir o V. Aí vem. Puta e merda. O Newton para inércia você conhecer. Aí vem. E o Einstein, relativo tudo pode ser. A física no CHT. Aí a gente fez um clipe. Que foda, velho. Irado. Tá no YouTube ainda. Caralho, tá no YouTube. Eu só que eu acho que a física no CHT, Torricelli. Aí daqui a 3 anos nego vê o cara com cursinho lá, preparatório. Aí você lá, caralho. Exato. Então, assim, aí eu fiz... Torricelli, caraca. E esse trabalho, assim, rodou a escola inteira, rodou até outras escolas. Eu até recebi uma mensagem recentemente, cara, eu lembro do teu trabalho, cara, tem 15 anos isso, entendeu? Assim, coisa absurda. E isso foi muito show. A gente, lá no Abel, é muito irado que todo terceiro ano, a gente tem uma peça do terceiro ano. E lá o Teatro Abel é um teatro renomadíssimo. Pô, eu vi lá Fábio Porchat na época, Felipe Neto, depois fui ver Quatro Amigos. Sim. Então é um teatro incrível lá. E aí eu fui toquei ao vivo depois, eu e o violão e o Thiago fazendo beatbox. Irado, que ele fazia beatbox também. Então, assim, foi ali que eu despertei pra Eureka. E aí eu tive uma... E por que eu falo isso da arte? Até que fica como, talvez, uma dica pra alguém. Pra mim é arte. Pra mim é a produção de conteúdo, produção de vídeo. Né? Então, eu tenho o meu trabalho convencional, continuo com ele. Mas, assim, a Constituição, eu vi isso numa palestra que teve, que agora eu não me recordo o nome do cara. Ele foi o cara que meio que descobriu o Whindersson Nunes. Sim. Foi o cara que levou... Eu esqueci o seu nome, eu boto depois. Ele teve uma palestra lá na igreja que eu congregava lá em Niterói, e ele falou muito sobre a Constituição da pessoa. Né? Como nesse paralelo eu entendi muito bem. O que é a Constituição? É a Carta Magna, é o que rege todas as outras leis do país. Então, se a gente consegue olhar pra gente mesmo e entender o que a gente é melhor, sim, e a gente focar nisso, a gente pode ter um crescimento muito mais... Um crescimento exponencial com menos esforço. Então, o que isso quer dizer? Que eu entendi que, cara, se a minha comunicação, se existe algum carisma, se existe alguma criatividade dentro de mim, por que eu não vou utilizar isso? E agora que eu preciso, porque eu saí da redoma ali, talvez da família, sim, claro que se eu precisar, eu sempre vou ter a casa lá, eu não vou morrer de fome, não é essa a minha história, eu não vou contar isso pra ninguém, pra alguém gostar de mim, não é isso. Mas hoje que eu preciso fazer acontecer, porque eu ainda, além de tudo, eu tô numa cidade ainda nova, na capital do país, cara, eu utilizei tudo que eu tenho. E aí eu olhei pra dentro, de novo, e falei, cara, aquele vídeo é muito bom. Eu consigo olhar pra algo que é meu, achar bom, e algo que é ruim meu também, e também achar ruim. Na verdade, fala, cara... E é teu, é seu, meu. é você. Eu sei que eu sou ruim, por exemplo, com objeto, que eu derrubo coisas, que eu não sou bom arrumando casa, que eu não sou bom cozinhando.
que eu não sou bom, às vezes, em ser o cara mais organizado do mundo, metódico. Não sou esse cara, mas eu sei que eu sou um bom improvisador. Eu sei que eu sou um bom comunicador. Eu sei que eu consigo desenrolar na música. Tenho ouvido musical, tenho ritmo dentro de mim. E eu falei, cara, eu vou utilizar dessa criatividade pra alguma coisa. Agora, o resultado, eu não tenho como dizer. Por isso que eu acho que Papai do Céu, ele ligou uma... Não tá na tua mão, né, velho? Você fazer tá na sua mão. O que vai acontecer não tá, né? Por isso que eu acho assim, como foi um passo de fé, e eu sou um homem de fé também, esse passo até assim, de tipo, cara, eu não sei como vai ser. Inclusive, esse foi um dos vídeos que eu coloquei. Um dos primeiros vídeos que eu coloquei antes de viralizar é que eu falo assim, cara, galera, eu não sei como vai ser os próximos 30, 60, 90 dias. Mas eu tenho fé em Deus que as coisas vão dar certo, porque eu sinto que eu tive um passo de fé mesmo. Então, acho que tem passos na vida que a gente tem que não saber o segundo e o terceiro, mas dar o primeiro. Cara, aí foi isso, eu postei o vídeo em 1º de abril, e, cara, pelo dia 15, 16, do dia pra noite, ele tinha 200 mil visualizações. Que loucura isso, cara. Isso é muito louco. Muito louco. E tinha 3 mil, que era o média ali do meu perfil ali e tal. E primeiro no TikTok, aí explodiu no TikTok, foi pra 200 muito rápido. E aí eu comecei, como o pessoal fala aqui, a arrochar. Comecei a postar mais. E aí comecei a postar mais. Arrocha, que isso? E aí comecei, acertei outro. E aí também comecei a compartilhar o dia a dia, né? Então, assim, o meu conteúdo, ele é muito voltado mesmo para as curiosidades que a gente tem e para as experiências de um cara que tá mudando, de fato, de uma cidade. Ele tá então, se descobrindo aqui, né? Me descobrindo, então... Se descobrindo e descobrindo na cidade. Exato. Então, assim, graças a Deus, como essas portas se abriram, então, assim, cara... Eu não tenho como explicar que 2 semanas atrás eu tava nas emissoras grandes do país. Eu não teria como explicar que eu estaria no... Só tem chegado. Ah, moleque, agora essa aí, moleque. Puta que pariu, essa aí, meu irmão. Puta merda. Só não dá pra falar bem do Flamengo. Ah, mas isso aí você não, eu não preciso defender o Flamengo. O Flamengo você se defende sozinho com o resultado. Mas... Vou aproveitar essa parada vai lá. pra te dar aqui um regalo. Que é isso? Um regalo? Um presentinho aqui da... Um presentito. Opa, eu agradeço. Não só tem chegado. Que isso, galera. Pega por baixo. Aí, perdão. Aí, eu sou um pouco ruim com objeto. Tem 2. Tem 2? Não, porra, desculpa. Nem eu sabia. Ilusão de ótica. Tá. Só tem chegado podcast de PSB para o mundo. Tem que trabalhar com a audiência, com o audiovisual. Olha Vou mostrar lá pra eles. Aqui, ó. Presente que eu ganhei aqui, ó, galera. Eita, ferro. Mentira. Eu amo careca. Caraca, eu acho que tu vai curtir. Que irado, tem vários easter eggs aí, hein? Tem vários easter eggs aí. O carioca em Brasília, paia, tesourinha, vacilação, que é a linguiça, quem não sabe, maluco, uma coroa. Deus é bom o tempo todo, amém. Chegado, Brasília, capital do Brasil. Véi, peba, meu irmão, qual é? Já é. Cara, olha isso aqui. Muito irado. E tem o QR Code do Só Tem Chegado. É pra página? Isso aí vai direto pro YouTube, vai direto pro canal. Olha isso aqui, ó. Deixa eu até... Eu falei, cara, eu boto ele com barba ou sem barba. Eu falei, não, eu vou botar ele mais novinho, porque a tendência é sempre envelhecer. E vou botar o xaxinzinho que ele plantou lá agora. Uhum. E, ó, esse aqui, cara... Caraca, que incrível, cara. Pô, obrigado. Outra lembrancinha aqui. E já tô... Que isso, assim... Essa aqui é da Persolins, patrocinadora. Eu não trouxe nada. E essa aí, cara, da minha marca de camiseta, que tá paradona há um tempo. Mas eu falei, ele vai gostar dessa aí, cara. Deixa eu ver. Maracanã, nome que se dá a várias aves semelhantes... Eita, deixa eu virar encontrar aqui. Tem várias legendas aí. Nome que se dá a várias aves semelhantes à arara, porém menores de cauda, menos longa, design comum. Que é isso? Periquitão. Morada do bode cheiroso, onde se toma chá de macaco, com o torresmo mais sinistro do Rio. Templo do futebol e da porra toda. Cara, pô, bode cheiroso é ali na Tijuca, não sei se tu conhece. Cara, eu já ouvi falar, mas eu não confesso que eu não fui. Ali é onde faz normalmente o jogo do Fluminense, quando eu vou, cara, esquenta, eu faço ali, cara. Muito brabo, deixa eu botar... Pô, obrigado, cara, deixa eu... Eu botei G, eu sei que tu tá dando uma murchada, mas eu botei G porque... Deixa aqui, ó. Não precisa sensualizar sempre, não. Eu falei, vai que ele usa mais em casa lá, mais soltão e tal. Nada, pô, obrigado, cara, assim, deixa eu até limpar aqui um pouco pra ficar bom, mas, pô, agradeço muito. Deixa eu ficar com a canequinha aqui. Essa canequinha aí tá show de bola. Deixa eu fazer, tá irada. Deixa eu fazer a transferência aqui. Curtiu? Cara, curti demais, pô. Pô, ainda vai com um casezinho aí que dá pra guardar aí. Pô, irado isso aqui. Os negócios. Vou guardar umas muamba. Um dinheiro vivo, né? Pô, se tiver é sempre bom, cara. É, muito bom. E aí, tudo bem? Tá gostando do papo? Então, vou passar aqui rapidinho pra te lembrar
dá uma curtida aí, já que você tá gostando, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui pra quem você achar que vai gostar, que tá curtindo desse assunto. Dá uma ajudada na gente. Já vai voltar pro papo que tá muito bom. Vamos dar um recorte aqui nessa tua vinda pra cá. Mas tá tudo bem, velho. Sim. A gente falou do seu pai e tal, mas, pô, pelo teu perfil, pô, tu tem um apego, assim, foda com a tua mãe, né? Sua mãe veio aqui com você, ficou um tempo aí, né, cara? Tenho. No Dia das Mães a gente se falou. Eu tentei falar contigo no Dia das Mães, mas... eu vi depois, Você viu só depois, e você contou a história, né? Enfim, aí você decide se você fala alguma coisa ou se eles já sabem. Não, o podcast é sobre você, pô. Ah, tá bom, pô. Então tá bom, porque pra mim aqui é resenha sempre. Não, claro, mas foi... Eu te mandei uma mensagem porque você publicou um vídeo falando, assim, da tua experiência de passar o primeiro Dia das Mães longe, né? Sim. E como é que é essa relação aí com a tua mãe, cara? Cara, a relação com minha mãe é maravilhosa, né? Eu até falo que eu tô solteiro, eu tô realmente buscando casar, ter filho, tô buscando um problema pra mim. Caraca, entendeu? Meu irmão. Quero ter confusão na vida, quero dar uma esposa. Não, mas nesse aspecto, claro, né, pra ter alguém, responsabilidade, mas eu falo até que a minha mãe, ela eleva É claro que a esposa não é uma mãe, né, óbvio, mas ela eleva um sarrafo no ponto de que, tipo, é um cuidado muito grande. Sim. Né, assim, um cuidado e uma atenção que ela tem comigo, assim, uma paciência que ela tem comigo. Porque eu também, na época, vamos lá, só pra você entender, na época ali que eu saí da faculdade e fui abrir um bar, que foi isso que eu fiz aos 23 anos. Eu peguei a OAB, entreguei pros meus pais e eu fui abrir um bar. Aí ali eu vi... Niterói mesmo? Niterói, do lado da minha casa. Do lado ali da minha casa lá em Caraí, eu abri do lado da faculdade, inclusive. E ali eu me perdi um pouco. Me perdi com cigarro, com droga. E assim, eu vi a cara da minha mãe murchar. Por uma mulher que, pô, me criou ali, ela, minha avó, na minha casa ali, sozinho, né? E eu ia pra casa do meu pai também, aquele cara de duas casas, né? Sim. Eu fui crescendo em duas casas, mas a relação ali da minha mãe comigo sempre foi absurda. Então, assim, minha mãe sempre cuidou, minha mãe era chata comigo com comida pra eu não engordar, acabou que eu engordava. Mas bar é foda, velho, a conta é muito pesada, velho. E aí a gente abriu o bar muito novo e ela acabou vendo ali como que eu me degenerei um pouco, graças a Deus, depois eu fui pra igreja, aí eu consegui, né, voltar, porque eu realmente, assim, eu vivi muitas coisas, eu vivi uma adolescência que muita gente não viveu. A minha adolescência foi em casa jogando videogame, jogando bola e malhando. Então era isso que eu fazia. E eu namorava, eu sempre fui um cara de namorar sério. Não era esse cara pegador. Que é agora. E ali, não. Não, agora eu tô suave, cara. Tô suave. Não me queima, não. Não me queima, não. Tô no projeto de ascensão aí. Não. Então, realmente, eu quero casar, cara. Eu falo sério, pô. E nem sou muito de rolê, não. Gosto. Danço meu pagodinho, a gente brinca, mas eu quero uma parada séria mesmo. Mas aí, cara, eu vivi essa adolescência tardia, meio que um rockstar. Que como eu não consegui ser músico, né, e viver aquilo, eu fiz um bar pra mim, pô. Não, tu foi, tu então, só não conseguiu, tu não quis dar a sequência que era a escolha, né, que jeito, tinha que fazer. Né? E aí, cara, lá no bar eu era o cara que a gente era o dono do lugar, era um lugar super alterna, era do rock, do trap, então, pô, uma galera do trap foi pra lá. Então, assim, e a gente acabou, apesar de ter muita gente legal que a gente conheceu, a gente ficou a noite atrai muitas outras coisas, né? Porra. Então, por exemplo, eu caí de moto porque eu bebi. Eu tive relacionamentos complicados com pessoas que, querendo ou não, falo, cara, nada no Rio de Janeiro, eu acho que em qualquer lugar acontece de bom depois de 1h da manhã. Sim. Então eu vi de tudo. Então eu lidei de tudo. Então, assim, pô, eu ia limpar. Eu nunca cheguei a usar, tipo, cocaína, eu era mais do fumar maconha, eu usei tudo de fumar, fora o crack, eu fumei na época. Então, assim, você limpar ali um banheiro e você vê cocaína, então você vê a galera passando mal, tetando, né, que a galera fala lá no Rio, teto preto, cara caindo, então assim, só que acabei vivendo essa vida de rockstar, e ao mesmo tempo eu era o cara que era o dono do bar, que eu tocava violão, meu irmão, eu tocava desde a vez do Sevenfold até de ursinho, pô. E todos nós ali do bar, os amigos ali, os sócios, a gente era músico, e eram esses caras que a gente se conheceu na adolescência também, por causa do rockzão. E aí, pô, nessa questão da minha mãe, eu vi ali, tadinha, como que ela eu chegando olho vermelho em casa, eu mentindo pra ela, dizendo que eu não tava fazendo nada. Isso é muito foda. E aí, e ela relembra, entendeu? Então ela veio até agora, recentemente, ela falou, nossa, não, graças a Deus e tal, eu me preocupava muito com você naquela época. Falei, mãe, mas a gente tem que confiar em Deus que as coisas se ajustam, né? Então, assim, pra minha mãe, é o que eu falei no vídeo, eu sempre vou ser o bebezão pra ela, Sim. Não tem jeito. Mas ela também não foi aquela pessoa, a minha mãe, ela tem essa inteligência emocional pra não falar assim, não, filho, não vai, sabe? Nunca foi isso. Nem minha mãe nem meu pai nunca falaram assim, cara, não vai.
sabe? Vai lá. Meu pai sempre falou pra eu correr atrás. Claro que, como perfil, né? Meu pai é um pouco mais, eu digo, conservador de ideias no sentido de, tipo, mais seguro, porque tanto meu pai quanto minha mãe são funcionários públicos. O meu é totalmente contrário, né? O meu cara, é arriscar, sim, sim. é botar a cara na internet, nego, né, te zoar, te criticar e fazer. Né? À toa que eu abri meus negócios, deu errado em muitos momentos, perdi muito dinheiro, fui processado, endividei. Aconteceu isso tudo, né? Então, assim, é um aspecto de proteção. Mas é aquilo, então tem coisas que eles vão falar que a gente realmente não vai seguir e tá tudo bem. A gente não é o filho perfeito, eles também não são os pais perfeitos, mas eles fazem o melhor que a gente pode e a gente, como filho, tenta fazer o melhor. Então, eu acho que perdoar também é muito importante. Porque... Foi nessa época que você foi pra igreja? Não, quando você saiu? Sair do quê? Quando você saiu do bar e tal? Na verdade, assim, eu quebrei o bar. Eu franqueei minhas lojas. O que aconteceu? Eu abri um bar, veio 2019, pandemia 2020. Aí a gente precisou fechar as lojas. Aquela coisa, fecha tudo e tal. E a gente transformou esse bar em hamburgueria. Sim. Hamburgueria delivery. Então a gente ficava com uma portinha ali entreaberta, né? E, cara, eu passei a pandemia trabalhando. Aí foi o momento que eu saí da casa da minha mãe, porque minha mãe e meu padrasto eram de risco. E eu fui morar com meu pai. E eu nunca tinha morado com meu pai. Então foi um tempo bom também, apesar de eu não ter convivido tanto intensamente, porque por causa do Covid, né? Então... E aí eu passei a pandemia inteira no bar. Então eu ficava lá ouvindo rap, com os amigos que eles trabalhavam... Bebendo estoque, fumando estoque. E aí, vira e mexe, a gente também dava... Cara, saúde mental foi pro zaralho, né? Então aí tinha uns lugares... Não isso, não vou falar isso não, mas... Tipo assim, fazia uns dates clandestinos lá... né? Na minha própria loja, né? Enfim. Vamos fazer aqui a suruba do Covid. Não chegou a tanto, mas assim, eu também não tava todos os dias. Eu não sei se os outros amigos fizeram, né? Mas, enfim. O destoque da cloroquina rolava lá. Foi louco, assim. Foi uma época muito difícil. E aí, depois a gente, né, transformou na hamburgueria e a gente mudou de loja. Só que aí, cara, era aquilo. Eu tava com uma graninha, eu tinha status, porque eu era conhecido, eu era aplaudido porque eu tocava música no meu próprio bar, eu pegava quem eu quisesse, E essa minha vida foi... E aí eu fumava, aí eu jogava meu videogame, aí eu dormia de madrugada, a vida na madrugada. Sim. Só que aí minha vida foi ficando vazia. Eu fico pensando, cara, não é isso, de alguma forma. Ainda, graças a Deus eu não enriqueci absurdamente. Eu acho que eu teria me matado. Pô, então, ainda mais essa combinação de moto com bebida e noite mesmo. Moto com bebida e noite. Aí vendo Sons of Anarchy, sabe? A melhor série da parada. Eu vi nessa época. Caraca. Sons of Anarchy é uma das maiores da minha... eu deixei o cabelo crescer igual o Jax. Não, pra mim Breaking Bad e Sons of Anarchy, pô, sei lá, qualquer Você começa a ver achando que é sobre moto e não é nada sobre moto, né, velho? Tipo, caralho. Não é nada sobre moto. E não é nem sobre droga também. Não é nem sobre tráfego, é sobre... relações, códigos que você estabelece. Cara, meu irmão, aquela série é pancada demais. É foda, é muito foda. Pô, assistam aí, Sons of Anarchy. Inclusive, foda. Cara, eu fui motoqueiro por causa de Sons of Anarchy. Não tem jeito. Andava com a camisa da Sun Crow, colete, tudo. Essa eu tinha um colete do meu pai. Vou te dar uma. Essa minha marca aí do seu P de camisetas, eu tenho uma estampa da Sons of Anarchy que eu fiz, E aí o meu pai tinha um colete, eu tinha um colete que meu pai me deu, é um colete dele, de 1980, de White Snake, Iron Maiden, irado, Metallica, e eu andando com esse colete, regata, sempre fortinho, né, caraca, aí era o dono do mundo, e vazio por dentro, era mais um gole, era mais um cigarro, era mais um beck, mais uma mulher, e eu, minha vida... morrer. Até que eu comecei... E aí como rolou a aproximação com a igreja? Cara, foi exatamente assim, eu tinha o meu amigo mais doidão, que era o amigo do rolê, que era tão doidão quanto eu, acho que até um pouco mais hardcore. Ele falou, irmão, vou te falar uma parada muito irada, velho. Uma onda muito boa. Olha esse maluco aí. Aí ele mostrou a foto do pastor. Todo tatuado, carecão, moleque novo, cheio do estilo. Falou, cara, eu tô indo nessa igreja, bora? Bora. Aí eu fui. Cara, aí eu fui de rolê, assim. Sua mãe já ia? Na mesma igreja? Não? Ninguém? Não, ninguém. Só esse brother. Aí ele me chamou. Cara, aí eu fui, é a antiga Lagoinha Niterói, hoje é Novos Começos, enfim, separou as igrejas, tal, igreja de Felipe Valadão, e lá o pastor era o Bernardo Mota,
que hoje ele tá até em outra igreja, na Jesus Cop, que é famosona de podcast, um dos maiores podcasts cristãos que tem. Cara, aí eu fui, aí já me impactou, é aquela igreja preta, né? Não é a igreja tradicional. Sim. Mas a igreja preta, o som, bum, o cara tava testando bumbo, bum, bum. Falei, caraca, mano, e eu músico, né? Aí eu olhei uma mesa de, 5 metros quadrados, imensa. Falei, caraca, pô, tem uma parada irada. Cara, enfim, aí teve a música, aí teve uma pregação. Eu fui criado na igreja católica, né? Então eu fiz primeira comunhão, aquela coisa. Mas assim, eu confesso que eu não tive um encontro com Deus ali. Eu já falei, Deus vamos fazer aí Ave Maria, Pai Nosso e qualquer coisa é isso aí. Quando Deus tu começou Deus aí, é energia, Deus quando é isso tu começou aí, assim, tu lembrou da história do Rodolfo, do Raimundos, assim, tipo... Eu não conheci, Você não conhecia, não tava eu no teu conheci mapa. o Raimundos, eu conheci o Rodolfo, mas de Complicado e Perfeitinha e as músicas deles lá, mas assim, no Raimundos não me pegou na época que eu era muito americanizado. Sim, sim. Tanto que era rock, aí depois pop. Eu fui criado no rock e pop. Eu era muito contra português, por Daí incrível que pareça. veio o Backstreet Boys. Daí veio Backstreet Boys, aí depois o... NSYNC. NSYNC, aí depois o Five. Justin Bieber, que eu acho, pô, sempre curti desde novinho, moleque, cresci junto com ele, falava que esse moleque é o novo Michael Jackson. Eu falava, enfim, ainda acho que é polêmica. Você não conheceu o Michael Jackson. Não, eu vi o filme agora, é incrível. Não, mas eu digo novo, você não conheceu o Michael guardadas Jackson. as devidas proporções, não é a mesma coisa. Todas as proporções, porra. Pra não falar assim do Que meu mano isso, Justin, cara, que não. Maré Bieber. Ele é brabo. Tem jeito. O moleque é brabo. Enfim. Aí... Cara, aí eu comecei a frequentar, só que a vida acontecendo e tal. Cara, eu não fui julgado. Isso que foi irado. Cara, e os caras começaram... Essa galera era uma galera muito jovem. Eles iam lá no bar, lá embaixo. E eu fumando tabaco, fumando 2 lá com os caras. E os caras, pô, mano, eu te falo, Jesus é muito brabo. Aí, sabia, já fumei. Aquele papo que o Rodolfo fala. Sim. Aí depois eu fui conhecer o testemunho do Rodolfo. Eu falei, cara, irado isso. Aí eu comecei a pedir mesmo, assim, oração, pedir pra Deus, pô, me revela se esse cara mesmo, se é bravo, ou se essa é só brisa de maconheiro que largou a maconha pra procurar outra droga melhor, isso é viagem. Aí eu comecei a ter várias experiências. Aí uma amiga minha abraço, Gabi, me falou, cara, compra uma Bíblia. Eu comprei a minha primeira Bíblia, uma Bíblia que parece cheia de tatuagem. É irado. A estampa dela é toda tipo, hardcore, preta. Eu falei, cara, irado. Que doideira. Aí você vê como é... Eu nunca mais encontrei essa Bíblia. Mas o texto é o mesmo? Não, o texto é o mesmo. Cara, eu comecei a ler. Aí, nessa época, eu quebrei. A minha loja quebrou financeiramente. E eu fiquei sem trabalho, uns 2 meses, assim. Tinha uma graninha guardada, então eu fiquei querendo saber o que eu ia fazer. E aí, eu comecei a ler, rushar essa Bíblia. Mano, ler. Caraca, eu comecei a entender uma porrada de coisa. E comecei a pedir experiências sobrenaturais. E aí, cara, foram várias experiências. Aí, assim, aí foi o Espírito Santo, né? Foi mudando quem eu era por dentro, pedindo pra me mudar. E aí eu fui entendendo e falei assim, cara, beleza. E o videogame era um aspecto assim. Cara, eu ficava 3, 4 horas rushando Ultimate Team, rushando FIFA pra grindar o melhor time, e COD, e Warzone. Era uma outra droga. Era uma outra droga. Eu falei, cara, isso aqui tá me tomando, velho. Aí eu comecei a perceber isso. Aí, por exemplo, a maconha foi a primeira coisa que eu larguei. Por quê? Porque em vez de eu ter uma brisa, eu comecei a ter bad trips. Eu comecei a falar, cara, pera, por que eu tô fumando? Aí os problemas todos vinham na minha mente. Sim. E eu comecei a falar, pai, Deus, tira tudo que não é pra mim. Cara, aí foi primeiro isso. Aí o videogame foi muito nítido. Eu olhei um dia, eu senti no meu coração um dia pro videogame e falei, cara, isso aqui tá roubando a minha vida. Eu tô perdendo tempo com Deus, tô perdendo tempo pra melhorar o meu negócio, porque tinha acabado de quebrar. Pô, por que eu quebrei? Falei, cara, beleza, vou vender. Cara, aí eu vendi, saiu uma parte de mim, mano. Aqui, eu tenho várias tatuagens. Eu tenho The Last of Us aqui, símbolo do Vagalumes. Eu tenho Uncharted, Sic Parvis Magna de Nathan Drake, do Pirata. Era do game mesmo. Pô, o quê? Tá maluco? Aí cara aqui, tatuou aí Uncharted aqui mesmo. o Valknut da coisa nórdica. E tem a Valkyria do God of War inteira aqui no braço. Isso aí é do God of War. Vikings, da série? Pô. Tu curtiu do também? Vikings também. Aí eu curtia muito Pô, tem vinil os nórdicos. a trilha, cara. Pô, irado. Porra, sensacional. Aí aqui uma Valkyria que eu tenho do God of War do PlayStation 4. Pô, então assim, eu era super... Vai sair o filme aí, gamer. né? Vai sair o filme, inclusive com o Op. Com o Op, isso aí. Porra, Tá a morte mais pancada do Sons of Anarchy, você tá louco, velho. Eu acho que... Terceira temporada, né? Acho que é a terceira. Eu acho que, não sei se é dele, é da mãe. Enfim, não vou falar não. Da Gemma. Da Gemma. Ou do Clay. Mas a da Gemma e do Clay a gente já tá esperando. A gente queria. A do Op é dramática. Não, a do Op tá louco, é um sacrifício, né? Literalmente, vamos sacrificar. Não, quem vai... E o Jax ia, e ele para, não, quem vai sou eu. Eu não sei se era o Tibbs que ia. Acho que era o Jax. Tu sabe que eu não consigo... Eu tentei reassistir essa série de novo, agora, de 2 anos pra cá. Cara, eu não consigo, porque
ela me gerava, eu tenho ansiedade, naturalmente. Não, gera muito. Me gera uma parada que eu falo assim, cara, não dá, velho. Eu vi na época que ela passou lá, sacou? Não consigo, velho. E aquele episódio do Hope, eu já vi aquele episódio inteirinho, os dois, né? E, cara, eu terminei destruído, assim. Eu falei, caraca, meu irmão, não tô pronto pra ver essa parada. É muito pancada, velho. É muito pancada. É uma série que mexe... Não, e tem coisas que a gente não precisa revisitar na vida, sacou? Não tem, Já valeu a experiência, foi massa, adoro. Não, é maravilhoso. Jack Stanley, lindão, foda... Sacou? Moto foda, regras do clube do caralho, a parada, mas não dá, velho. E a paixão por moto nunca saiu. E eu continuo. Né? Então, enfim... Mas agora sem os tecos, sem as alucinações, sem porque, beber e dirigir, cara, né? A gente ouve isso, fala que é papo de coaching, assim... E hoje tá muito prostituído esse mercado mesmo. Mas me ajudou demais, cara, todo esse processo de se entender. Eu falo, cara, todo excesso é uma falta. Sim, Meu irmão, se eu bebo todo dia, eu não posso tá bem, mano. Não é tipo, você malha todo dia, você não pode estar bem. Pô, mas peraí, né? Você se expôs aí, eu vou me expor. Há um ano atrás, vamos botar assim 1 ano e pouco. Não, mais de 1 ano, 1 ano e meio, por aí. Eu bebia, quase 2 anos, eu bebia todo dia. Todo dia eu bebia. Meia garrafa de vinho, parará, aí de quarta em diante, até domingo, era 2, e aí caipirinha, um monte de coisa. E aí um dia... Eu tava no meu centro espírita, que eu frequento aqui perto, e centro de Umbanda. Eu fui conversar com a entidade, com uma preta velha. Eu falei, vó, eu preciso perder essa sede aí de beber. Ela falou assim, você já ajoelhou pro pai e pediu? Eu falei, não. Ela falou, então faça isso. E aí eu tava um dia em casa, tal, não sei o quê. Eu lembro que era o início do ano, tipo assim, janeiro. Aí eu ajoelhei e falei, pelo amor de Deus, me tira essa vontade de beber. Você tá me ouvindo, me tira essa vontade de beber. Aí eu falei, mas na verdade eu não quero parar de beber, porque eu gosto. Mas eu quero perder essa sede que eu tenho, que é todo dia. Mas esse é o coração sincero. Cara, e aí foi. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Quando chegou julho, mais ou menos, entrou a semana, eu não tinha bebido. Segunda, terça, quarta. Aí chegou na quinta, eu falei, caralho, eu não bebi dia nenhum. Eu falei, meu Deus, eu perdi a vontade de beber. Aí falei na época... que eu era casado, falei pra minha mulher, falei, perdi a vontade de beber. Eu bebia todos esses dias que passaram, esses 5 meses. Você estaria bebendo? Não, eu bebi todos os dias. Aí nessa semana eu não bebi. E aí eu falei, caraca, que loucura. E aí, beleza, chegou o fim de semana, eu tava na casa da minha sogra, vamos comer um sushi e tal, tomar um vinho, ela, você quer uma taça? Eu falei, quero. Tomei uma taça. Meu irmão, na hora do gole, já desceu estranho. E ó que, porra, sou bom nisso. Sim. Resumindo, vomitei à noite, com 2 taças de vinho. Falei no outro dia pra minha mulher, ela falou, porra, mas tu não pediu? Tu não ajoelhou e pediu pra perder a vontade de beber? Vai dar merda. 15 dias depois, eu tava na casa dela, ansioso, casa da minha sogra, tal, não sei o que. Aí fui procurar, meu irmão, misturei coca com vodka só pra beber. Cara, eu dei 2 goles. Diarreia, na mesma hora, corri pro banheiro. Aí ela olhou e falou, tipo, porra, né? E aí, meu irmão, eu perdi a sede. Nossa. Eu bebo hoje, eu vou num bar, bebo, tal. Não, é a mesma coisa. Mas, não, completamente diferente, cara. Completamente diferente. Assim... Eu não tenho mais sede de bebendo e bebendo e bebendo, sacou? É que nem eu beber todo dia, que é aquilo que você falou. Todo excesso esconde uma falta. E, cara, tá tudo... Essa que é a questão, e eu não falo com nenhum tipo de orgulho através da minha fé, e cada um com a sua fé, mas eu também ajoelhei essa e pedi pro homem que disseram que morreu um homem por mim aí, que ele tá vivo, porque ele não morreu de caô pra mim. E, cara, foi exatamente dessa forma que eu entendi que eu era amado. Foi a primeira coisa, eu entendi que eu sou amado. Eu falei, cara, eu tenho erros, tenho falhas, continuo até hoje, mas eu tenho falhas. E, ao mesmo tempo, isso me mostrou, ter vivido essa vida, também me mostrou a ter compaixão com os outros, que foi que os caras não tiveram comigo. E a gente vê, assim, igreja, pessoal muito religioso, tanto que o meu antigo pastor, que é Felipe, ele fala, cara, Deus não morreu pra você ser espírita, Jesus, espírita evangélico, católico, budista. Não, ele morreu porque ele te ama, porque ele quer você pra ele, sabe? Então, assim, e a palavra de Deus fala que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado. O que é isso? É um coração sincero, que diz que não aguenta mais e que precisa de algo maior pra viver. Essa parada no documentário dos Raimundos, o Rodolfo falando, você chegou a ver? Não vi, vou ver. Cara, é pancada. Cara, e agora o Rodolfo vem pro Rodox. É o Rodox. Pra voltar pra noite, pra voltar pra sujeira e trazer luz. E, mano, esse cara é um cavalo.
Esse cara viveu... O que esse cara já falou, né? Eu já vi muito... Não o documentário, mas... O que esse cara viu de dinheiro, de mulher, de droga... Esse cara viveu tudo isso. Assiste, velho. Porque eu vou assistir. É muito pancada. Dever de casa. A parte... me tocou muito, assim. Globoplay. Globoplay. É muito pancada, assim. E é muito genuíno. Porque ele é muito cru, sacou? Mas a verdade cru, ali. E é isso. É cru. Então, assim, isso foi o que mudou. E aí foram várias... eu sinto de falar do cigarro, porque foi uma coisa que eu não conseguia. Não foi assim comigo. Inclusive, aí eu comecei a me posicionar, comecei a largar. Foi igual... tá falando da galera de pegador, né? Mas, enfim... Mas, assim, é uma batalha que a gente trava, mas graças a Deus eu tenho vencido, porque eu entendo que hoje eu me guardo pro casamento. Já tem anos, por incrível que pareça. Você queria falar disso, né? Sim. A gente fez uma brincadeira ali eu no quero início. fazer um vídeo mais profundo sobre isso, mas eu me guardo, tem uns anos, né? Eu tenho minhas derrapadas sozinho, assim, cara, é difícil, né, lidar com a sexualidade, mas eu entendo, isso não me domina mais. Então, como que eu fui mudado? Cara, dentro do meu quarto com uma menina dormindo lá. Tipo, tinha uma menina que eu ficava, que ela era minha vizinha, que eu vi, tipo assim, a menina dormindo e eu, depois de ter feito tudo que queria ter feito ali, e eu olhei pra ela e falei assim, mano, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Acordei a menina de manhã e falei, cara, a gente não pode ficar mais. Por quê? Eu já tava na igreja. No meu primeiro ano ainda, Sim. entendendo as coisas. Só que eu não tinha mais paz de espírito e não tinha nada de errado com ela. Mas isso é uma direção da igreja ou isso é uma não, coisa isso é um sua? testemunho... É o que você quer pra você. É um testemunho pra mim. Não é a direção da igreja, mas dentro da palavra de Deus, ele fala que o sexo foi feito pro casamento, pra algo mais profundo. E pra mim, não tem nada mais profundo que você entrar na pessoa, literalmente. Sim. E eu percebi que eu tava só usando essa menina como se fosse uma masturbação humana, Sim. basicamente. E eu falei, cara, olha só, eu gosto de você, mas eu não quero casar com você, tá? Porque eu não vejo, a gente não é compatível. A gente era só sexo, era isso tem só... quanto tempo? Pô, isso tem 4 anos e pouco. E aí eu fui vendo, tipo, cara, essa menina, ela precisava de alguém que a amasse profundamente, que queira cuidar dela, que queira viver uma vida com ela. E eu não era esse cara, e ela também não era isso pra mim. Então começou a ficar, tipo, eu tive outros momentos ali de pô, ficar com uma pessoa, pô, aquela coisa, mas acordava com aquela ressaca moral, sim, do tipo, pô, mano, eu só queria esse corpo. E eu não queria essa alma, sim, essa pessoa, sim, que a gente tá tendo aqui, trocando ideia, pô, quero ser teu amigo, quero ser teu chegado. Beleza, isso pode acontecer naturalmente? Pode. Tipo, pode acontecer através mas vai rolar sem sexo. De uma primeira noite. Mas assim, eu acredito que hoje é só o estopim de uma relação. E eu também, e tem isso. Por que é um testemunho muito forte? Porque eu já me apaixonei por uma menina que era virgem. E a gente namorou e demorou 8 meses pra gente transar. E eu não perdi o amor dela nenhum minuto só porque eu não transava com ela. Então hoje eu entendo esse poder de me guardar, até porque também eu acredito que o sexo não é só desejo. Sim. É um monte de coisa. Sim. Não é à toa que eu também já fiquei com uma pessoa... Pode ser tudo que você quiser. Pode ser tudo que você quiser, velho. Tudo que você uma quiser. pessoa que tinha mania de perseguição, que ela me contou, e eu 2 semanas depois de ter ficado com a menina, eu comecei a sentir que eu tava sendo perseguido. Vai explicar o que é isso? Sim, é mundo espiritual, enfim, a gente não vai ir tão longe. Mas eu acho que as coisas são muito mais... depois que eu tive esse contato com Deus, pra mim nada é terreno. Pra mim, tudo é um pouco além. Então, eu tá aqui é além. Então, eu oro, peço a Deus pra eu falar as coisas certas, pra as minhas palavras serem certas em todo lugar que eu vou. Então, isso mudou completamente minha vida. E foi louco, porque eu quebrei depois de ter entrado pra igreja. Minha vida começou a dar errado. Tudo que eu fazia dava errado. Aí, eu ficava com uma menina... Nossa, eu fiquei com uma menina de 100k na época. Pô, eu sou irado. Quando eu vi, deu errado. Porque, no final das contas... Eita. Não, de boa. E começou a dar errado, a minha loja começou a dar errado. E por que começou a dar errado também? Porque nesse ambiente, a tentação era inevitável pra mim. Meus amigos entravam na minha loja e levavam um back pra mim. É o começar a dar errado pra dar certo, né? Na verdade, faz parte do processo, né? Exato. Aí, tipo, subia a menina lá, aí subia a menina ia lá, comia um hambúrguer. Aí, né, uma coisa leva a outra. E aí eu comecei a ficar sem essa alternativa, entendeu? Então eu comecei quando eu perdi a loja, eu comecei a me aprofundar, minha vida começou a mudar. Enfim, aconteceram várias coisas e nunca faltou, sabe? Nunca faltou um caminho. Depois eu montei uma indústria do zero, a gente montou uma indústria de picles de pepino, nessa época que a gente fazia podcast. Então as coisas foram se desenvolvendo. Então esses passos que eu dou até hoje aqui também são passos de fé. Então, cara, o meu vídeo pode ser engraçado, eu posso estar brincando, mas eu nunca vou deixar de falar dessa essência que me salvou. Sim. Entendeu? E na pandemia, é verdade. Depois de um relacionamento que eu tinha sido traído com a menina que eu tinha me apaixonado e eu me apaixonei pelo sexo, eu tomei um chá feroz dela. É perigoso. É perigoso. Então eu vi que eu fui ficando com ela só por causa disso, entendeu? Tipo, e depois que ela
me escorraçou, terminou comigo assim, e foi horrível, um pouco antes da igreja, desse encontro com Deus, eu nem falo pela igreja mesmo, que eu comecei a flertar com, tipo, cara, e se eu pulasse aqui dessa janela aqui da casa do meu pai, do 16º andar? Sim. E aí foi aí que eu acho que o cara lá de cima olhou pra mim e falou assim, cara, esse moleque não posso deixar ele embora, não. Assim, não. Porque se ele for embora agora, ele não vai estar comigo. E aí foi quando as coisas foram acontecendo. É uma matemática o pessoal fala que escreve certo por linhas tortas, não é torto. É porque o caminho, ele não vai ser dessa forma. Cara, e assim... Tudo... E o tempo precisa passar pra gente observar isso, né? Exato. É como um livro, né, cara, que você às vezes tá lendo ali, você tem que se afastar para aquilo ficar muito mais claro para você. Bigger picture, né? Pra gente olhar... É isso mesmo. De fora. Então, assim, eu acho que, no final das contas, o processo... E todo esse processo também da fé me fez olhar para dentro. E hoje, olhando até num paralelo bíblico, por exemplo, a parábola dos talentos, que é tudo muito... Nossa, é tudo muito alegórico, a palavra dos talentos. Mas a grande questão é o seguinte, existem as pessoas que nascem com talentos e dons. Sim. Então, eu nunca precisei fazer atuação para atuar. Sim. Agora, eu ia te perguntar se você estudou alguma coisa, nada, mas aí pelo nosso papo... Nada. Eu fiz aula de canto, eu fiz um mês. Eu também não sou excelente cantor. Eu canto legal e eu poderia ter muito mais técnica. Mas eu sei imitar sons e reproduzir com a voz. Sim. Então, naturalmente, eu sou um cara da comunicação. E eu percebi que isso, como tem lá na parábola dos talentos, são coisas que me deram. Se eu utilizar isso e multiplicar, eu sou um servo bom e fiel, que é o que Deus fala. Né? Então, assim, e lá nessa parábola fala o seguinte, tem um servo que foi dado um talento para ele. O que ele fez? Ele enterrou esse talento com medo e devolveu. Lá no final, ele devolve pro senhor, como se fossem 3 funcionários. Aí teve um que ele deu 1. Ele enterrou e deu pro chefe. Aí o chefe dele fala assim, cara, poxa, eu não tô satisfeito com isso, porque o que eu te dei você enterrou. Sabe, o que eu te dei você não multiplicou. Antes tivesse dado pro banco. Gente, isso foi escrito 3 mil anos atrás. Antes tivesse dado pro banco porque renderia juros e me voltaria algum dinheiro. O de 5 multiplicou e o de 10 multiplicou muito os talentos. Então, assim, como eu falei, eu sou sincero pra dizer que eu sou péssimo em diversas coisas. Sim. Mas no que eu sou bom, eu foco no que eu sou bom. Entendeu? Então, se eu sou bom com comunicação... Eu fiz. Então, assim, claro que tem todo o tempo, tem esse mistério de ter acontecido. Mas, cara, quando eu decidi dar um passo de fé, de sair do Rio, né? E eu saí do Rio falando assim, Deus, é eu e você agora. Eu tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho amigos lá, meus melhores amigos estão lá, mas é eu e tu agora. Agora é pra você fazer o teu doce aí, o teu filho vai continuar fiel. E aí foi isso, foi procurar olhar internamente, entender quem eu sou, sendo sincero. É isso, é ser sincero, né? Teve alguém que eu conversei aqui, que eu falei assim, acho que foi no primeiro episódio com a Tamires, que eu falei assim, cara, a pessoa que vai entrar ali no meu podcast aqui, ou vai ver um outro canal meu do YouTube, de coleção e tal, se a pessoa gostar, ela gostou de mim. Se ela não gostar, ela não gostou de mim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem, tipo... Eu não tô fazendo nenhum personagem ali, sacou? Sou eu. Então isso é muito dá um conforto, cara. Que é tipo você, se você amanhã der uma declaração que nego não gostou, meu irmão, beleza. Você tá sendo sincero e tal. Você não tá fazendo nenhum papel ali pra agradar ninguém. Sim, e cara, o elogio e a crítica, eles têm que reduzir o valor na nossa mente. Você pode falar, Rômulo, adorei seus vídeos, a comunicação, o seu vídeo é irado. Tem muita gente que fala comigo todos os dias. Cara, eu maratonei e fiquei 2 horas maratonando seu vídeo. Não entra no meu coração. Cara, não entra. É isso. Isso não me faz continuar e não me faz parar. E nem a crítica também ali vai te fazer deixar de fazer outro vídeo. E nem a crítica. Tem os caras que falam, pô, mas você acha que isso é trabalho? Teve um hater que falou, pô, você acha que isso é trabalho? Vai trabalhar, cadê seu serviço? Irmão, tu não sabe que eu trabalho pra caramba por fora e que isso aqui é um trabalho. A melhor resposta que você pode dar é não responder. Não, eu não respondi. Eu tô respondendo agora. É não responder mesmo, assim. Não responder. Quem chega lá e comenta negativamente, que sabe que o intuito é fazer... Meu irmão, não responde, porque ignorar é a melhor parada. Exato. Então, assim, e não só ignorar, eu acredito que, assim, que a pessoa, quando ela... ainda mais no meu conteúdo, eu nem fui tão polêmico ainda, né? Então, assim, eu nem abracei, assim, a ponto Hoje o pessoal deve estar vendo esse episódio e falar assim, caramba, achei que ia falar de gíria, de não sei o quê, os caras tendo um papo profundo de vida. Cara, mas assim, por isso que eu aceitei esse convite e volto aqui quando você quiser chamar, se fizer sentido. Porque, cara, ali eu sei que o conteúdo na rede social é fast food. Sim.
E eu faço isso. Eu também faço alguns conteúdos um pouco mais profundos, mas cada conteúdo serve pra uma coisa, entendeu? Tem o conteúdo de massa, que é o Curiosidade sobre Brasília. A galera de Brasília eu pego essa galera como se fosse um topo de funil, né? Funil de venda. Eu sou vendedor, né? O meu trabalho é esse. Então, eu entendo hoje que os curiosidades e listas são funil de topo. E lá no profundo, ainda que tenha 2.000 visualizações, um vídeo 1.000, né? Pra alguém que hoje tá com 15 mil, é pouco. Não importa. Porque se vai conectar de alguma forma. E sempre com essa verdade, é o que eu falei. Não tem necessidade do agora, porque pode ser amanhã, mês que vem, daqui um ano, uma parada que você fez hoje pode viralizar que você nem imaginou, cara. Exatamente. E por isso que eu gosto muito desse conteúdo longo, até quero entrar no YouTube, pra ter essas conversas mais profundas. Sabe? Isso. Porque também, assim, cara, eu fui curado de muitas coisas pra ajudar outras pessoas. E eu tenho esse coração de servidão mesmo. Não é que eu sou bonzão, que eu sou o coração grande, não. Não é isso, não. Mas é que, cara, eu nasci pra isso, mano. Eu nasci pra comunicar e pra falar, ficha, irmão, meu velho, não é fácil nesse aspecto, irmão. Eu falo aqui, e eu quero falar isso num vídeo, mas eu falo aqui, mano, são 4 anos me guardando. Você tem noção do que é isso? Você tem noção que é um cara de 30 anos com 800 de testosterona, com 15 mil seguidores, claro, pouco hoje, mas me guardar, mano? É foda. Não é fácil. E só você sabe. E não é uma dor que dói e isso me consome, não. Eu tô firme no propósito e tem que cuidar pra não cair, porque pode acontecer, né? Eu sou sincero pra falar isso. Sim. Mas é muito melhor, nesse sentido, tá vivendo, cara, assim... Cara, eu consigo me controlar. Isso vai me fazer, por exemplo... esse nível de controle é o mesmo nível de controle que pode me fazer o seguinte, cara... Eu vou acordar amanhã e eu vou produzir o que eu tiver que produzir e eu não vou responder o hater... porque eu preciso amá-lo e eu preciso fazer o que é certo. Então, é muito assim, a cada nível de autocontrole que a gente tem, isso eleva a gente para outros lugares. Sim. E eu sinto que eu preciso falar disso, não sei se já tá acabando, enfim. Tamo no final. Que foi o testemunho que eu tive do cigarro, cara. Que eu ainda não falei sobre isso e eu preciso falar, que foi algo assim, que eu não consegui parar. Hoje eu parei, né, mas dando spoiler, mas eu não conseguia, porque acho que o vício de nicotina é um dos mais profundos que existe. E eu ia pra igreja e esse foi de brigar mesmo, brigar com Deus, mesmo acontecendo várias coisas, falar, pô, você não tira isso de mim, brigando mesmo, assim, eu ia pra igreja, o pessoal orava por mim, botava a mão na minha cabeça e nada de expulsar. E eu desisti. E eu sentei, como você falou de ajoelhar, sim, cara, eu desisto. Eu compro um Calton e eu jogo fora. Aí eu vou no dia seguinte e eu compro um Marlboro. E aí, beleza, agora eu vou parar o Marlboro, eu vou pro vape. Nada saía. E eu jogava fora, me arrependia, voltava e fumava. Cara, é muito louco. Quanto tempo que você parou? Agora deu uns 3 anos já. E aí, um belo dia, depois dessa desistência, gravando um podcast na minha casa. Isso foi muito legal também, que apesar do meu primeiro ano eu não consegui ir pra igreja porque eu não conseguia ir. Eu ia muito de vez em quando, porque minha loja, sexta e sábado, eram os melhores dias, né? Não conseguia ir. Eu abri um podcast e um menino cristão, o Igor Mesquita, grande abraço, virou pai agora. Ele começou a fazer um podcast cristão na minha casa. E eu, assim, cara, chegava... Papo de, tipo assim, a menina sair e ele entrar. E tipo, eu tá fumando, tá fumando aquilo. Não, já, de boa. Sem julgamento, mano. Sim. Tipo assim, exatamente sem o que a religião e a igreja fez com as pessoas. De machucar, todas as igrejas, né? De qualquer lugar. E aí, era um pastor indo lá, todo mundo indo lá, dando testemunho, contando a história. Eu falei, cara, que loucura essas coisas, esses malucos são tudo chapado ou essa parada é verdade. Esse cara e aí, um belo dia... a mesma parada que eu. Exato. E aí, um belo dia, foi um pastor que é ex-traficante, pastor Luiz Carlos Leite. Ele é da mesma época do João Estrela, Sim. Do Meu Nome Não É Johnny. Inclusive, um abraço pro pastor Luiz Carlos Leite, casado com a ex-capa da Playboy. Nem sei se eu devo ficar falando isso toda hora, mas enfim, essa é a história dele. A Playboy... Você não tem a Playboy dela não, né? Não. Caraca, não, isso aí se virar um corte, né? Aí vai dar ruim. Mas não. Mesmo porque é muito antiga, teria que... Qual é a pessoa? Não lembro, esqueci o nome dela, perdão, de verdade. Caraca. Esqueci mesmo. Aí, enfim, e ele contou essa história dele, contou como que aconteceu com ele, enfim... o testemunho muito louco, ele tava jurado de morte e tal, e, enfim, Deus encontrou ele lá. E aí ele contou esse testemunho lá na minha casa. E aí, cara, eu fiquei profundamente impactado. Aí eu virei, pô, pastorzão, tô aí no meu primeiro ano de caminhada, não tô entendendo nada ainda, mas assim, tem muita coisa melhorando já, mas eu quero parar de fumar. E eu não consigo. Ele falou, beleza, então tá bom. Tem alguma coisa de fumar aí?
Aí eu falei, tinha umas trouxinhas de maconha ali, um veiozinho que eu joguei fora e um vape. Aí eu dei o vape pra ele. Falou, beleza, vamos morar aí. Eu falei, então tá bom. Aí começou a orar lá, veio no meu ouvidinho aqui, bem próximo, e falou assim, ó, espírito de vício, sai agora, irmão. Aí é só parece loucura. Eu vomitei. Não. Eu vomitei, não literalmente, mas eu vomitei um vento, sabe? Eu vomitei alguma coisa e eu... Ali, como é que você tá se sentindo? Cara, que saiu alguma coisa de mim. Cara, aí desde esse dia, nunca mais botei um cigarro na boca e nem tive vontade, essa que é a grande questão. Parabéns, meu velho. Então, assim, e aí foi quando eu realmente falei, irmão, isso não é brincadeira. Aí quando eu fui conhecer Rodolfo, Yudi, que a galera que viveu muito, Yudi também viveu essa vida. E aí eu comecei a falar, cara, isso aqui é irado, mano. Isso aqui é uma brisa. E então, por isso, assim, que independente de como que a pessoa vive, sabe, de crenças, cara, se eu tô na frente da pessoa, cara, ela é uma vida, ela é uma alma, ela pode crer no que ela quiser, ela pode ter a orientação sexual que ela quiser, a origem étnica, o lugar, não importa. Ela é uma pessoa. E eu preciso falar disso, que, como eu falei, essa é a verdade que eu vendo. Sim. É só isso que eu vivo, entendeu? Então, foi isso que me impactou e isso que acho que tem dado certo, né? E acho que é só o começo, justamente porque, cara, eu tô aqui pra servir de alguma forma, pra ser esse brother. E pra tirar um sorriso da pessoa também. Eu acho que esse seu depoimento, essa sua participação aqui, velho, vai abrir um leque aí, porque a maioria das pessoas que vão ver esse episódio vão ver ali achando que é só sobre a resenha, a parada. Vamos ver o Carioca lá. E vai ter essa aula aí. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, você responde sucintamente. Tá bom. Pra gente... É que eu sou prolixo. Finalizar aqui, Tá cara. Bom. Quem é o Rômulo Neves que pouca gente conhece? Nossa, que profundo. Pouca gente conhece? Cara, é um Rômulo fraco, velho. Fraco como? O fraco que precisa de Deus. Exatamente. Que a maioria das coisas eu não consigo. É por graça, porque Deus me ajuda. Eu sou fraco, mano. Eu sou inconstante. Eu não sou o melhor filho, de vez em quando. Eu caio, eu era pra ser curto, né? Mas um cara que é fraco, que é dependente. Eu falo assim, Rômulo tá mal, topa. Mas eu tô dependente. Eu posso estar mal, mas eu vou ser dependente daquele que eu acredito que morreu por mim. Eu sou um fraco. Meu velho. Pecador. Tamo junto. Gostei de você, você é um chegado. Bom e demais. gostei mesmo. Tu é chegado. Vamos num show de rock, pô. Tu é chegado. Bora. Vamos pegar um showzinho de rock. Bora. Mas sem fumar um. Não, você fica a galera pode fuma até na minha frente. Não, tô falando. Eu vou lembrar. Mas a gente vai sempre fumar Pelo cheiro eu digo até o que você tá fumando. Se é Purple Haze, se é Índica, Sativa, se é... Curtiu o papo? Pô, tá maluco. Pô. Eu ficaria aqui 10 horas conversando com você. Eu você. também, só que, pô, antes da Mirella puxar a minha orelha ali, cara, eu falei, deixa eu cortar logo aqui, porque é o meu último episódio, eu passei do tempo também. Mas, ó, obrigado, meu irmão. O papo foi bom demais. Obrigado pela presença, por você se despir aí, se mostrar. Eu acredito... ninguém tá aí pra contar seus segredos, mas, assim, esse é o tipo de coisa que eu acho que agrega muito, sabe? Que soma muito. E essa parada na internet tem esse poder de ficar... né? Alguém algum dia pode ver o teu vídeo e falar, caraca, olha isso aí. E aí, curtiu? Aqui não só tem chegada, é assim. Eu falo sempre que aqui é descontraído, mas é jamais superficial. Aguenta aí que só tem chegado, volta semana que vem. Faz o X, velho. Faz o X, galera. Tamo junto. Fechou? Valeu, meu velho. Pô, que isso. Sensacional, cara. Pô, tu curtiu mesmo, cara? Pô, que isso. Pô, eu não sei se eu viajei, mas... Nada, meu irmão. Porra, bom demais.